Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma escola bíblica virtual. Estamos estudando o seguinte tema: meu filho, meu discípulo. Nós estamos na lição Filhos Precisam de Pai. Hoje nós vamos para o nosso terceiro tópico: um pai a ser imitado. O que é ser um pai a ser imitado? É aquele que serve de modelo, de exemplo, de padrão. Então, como pais, nós temos que ser isto: um exemplo, um modelo e um padrão para que os filhos possam trilhar pelo mesmo caminho. Para isso, nós precisamos ver, em relação à paternidade, que ideais a Bíblia indica. O que a Bíblia indica como ideais para um pai? Que precisa ser exemplo, modelo e padrão. Então, nós vamos ver que a Bíblia, ao falar da paternidade, utiliza-se de ideais a ser perseguido. E um desses ideais para a paternidade é a imitação. É evidenciado pela natureza que os filhos vão seguir o modelo paterno no dia a dia. Os filhos desejam ser parecidos com seus pais. Então você vê que a Bíblia aponta ideais para que os filhos possam seguir o pai como modelo, exemplo e padrão. E assim, é muito comum ver filhos caminhando e falando como o pai, e andando e ainda obtendo as mesmas crenças e convicções do pai, e as mesmas atitudes. Então, quando você vê um pai, uma criança mais pequena, você vai notar que o filho quer falar, andar e agir como o seu pai está vivendo. Então, para o filho, ele é o modelo, o padrão, né, e o exemplo. E muitos filhos dizem que o pai é o super-herói dele. Então, nós vamos ver algumas coisas que nós temos que ter, ou atitudes, ou qualidades, para sermos esse modelo, esse padrão e esse exemplo para os nossos filhos. Primeiro é a sabedoria de pai. Em Provérbios capítulo 4 e 5 diz: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive, adquire a sabedoria. Então isso aqui, se nós olharmos, é um conselho tanto para os pais como para os filhos, de reter a palavra de Deus no coração, de guardar os mandamentos de Deus e viver, adquirindo assim a sabedoria que vem de Deus. Neste verso, o pai clama pela sabedoria ao filho, devido à experiência de vida e ao conteúdo do conhecimento de Deus. O pai é aquele que conduz o filho por caminhos agradáveis. Podemos perceber essa sabedoria na vida e nas palavras do pai, no capítulo 4. Então vamos ver que perceber essa sabedoria na vida e nas palavras do pai. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Provérbios capítulo 4, verso 11 e verso 12. Então, aonde está a sabedoria do pai aqui? Olha para você ver. O pai conduz o filho na sabedoria pelo exemplo do andar. Ele diz que andar em sabedoria protege, exalta, honra e produz muitos dias de vida. As palavras têm significado prático, pois seguir os caminhos do pai, o filho será guardado do mal. E isso fica bem claro. No caminho da sabedoria te ensinei, pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, se correres, não tropeçarás, e os teus pés não serão embaraçados. Proteção, guardar, livrar, proteger. Isso o pai conduz os filhos em sabedoria. Segundo, o amor paternal. Então o filho vai seguir o pai, imitando o pai, buscando a sabedoria que vem de Deus e também aprendendo o amor paternal. Em Efésios capítulo 5, verso 1 e 2 diz: sede, pois, imitadores de Deus,
como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Efésios 5, verso 1, 2. O que Paulo está dizendo aqui em relação ao amor paternal? Temos a maior expressão de imitação que um filho pode receber. Sede, pois, imitadores de Deus. Para isso ser uma realidade na vida dos filhos, os pais têm que procurar seguir imitando o agir de Deus, como filhos amados. Andai em amor. Deus nos amou, e assim como Deus nos amou, nós temos que amar os nossos filhos, nós temos que amar o próximo. E imitando esse amor de Deus, nós vamos mostrar para os nossos filhos que amamos a Deus, amamos o próximo e a nós mesmos. E assim eles vão se sentir amados e vão amar a Deus e ao próximo, imitando o amor de Deus. Seguindo o modelo da paternidade divina, o pai terreno é aquele que dispensa amor ao filho. A imitação aqui é uma reprodução mecânica de outrem, mas imitação representativa e inteligente. Por meio do amor, o pai conduz o filho para ser alguém que ama a Deus. Então, assim como ele ama a Deus, ele vai levar o seu filho a amar a Deus e amar a ele como pai. Essa imitação acontece por meio de posturas e ensinamentos em que o pai caminha com o filho no dia a dia, demonstrando amor e carinho. Lembra de Deuteronômio 6? Ele fala: amarás a Deus de toda a tua força, de todo o teu coração, de todo entendimento. Tu as inculcarás no teu filho, demonstrando no caminho, andando, falando, ao deitar, ao sentar. O que? Amar a Deus. E assim o filho vai andar pelo mesmo caminho. Terceiro, o caráter de Cristo. Na Bíblia temos exemplos de ações boas e ruins. Essas ações são frutos do caráter do Pai. O caráter é o que o Pai é. Sua índole que passa a ser conhecida por palavras e ações. É nesta perspectiva que a Bíblia relaciona caráter à paternidade. E no caso de um cristão, o caráter a Cristo. Então, irmãos, o caráter de Cristo deve ser produzido na nossa vida através do agir do Espírito Santo. O Espírito Santo vai derramar sobre nós os frutos do Espírito que resplandecem o caráter de Cristo em nós. E assim nós vamos ter o caráter de Cristo. E assim seremos um pai a ser imitado. Paulo faz uma declaração importante, mostrando a importância de ser um pai espiritual, inculcando o caráter de Cristo em seus filhos. Ele diz isso em Gálatas capítulo 4, verso 19. É bom ser sempre zeloso pelo bem e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Então nós temos que viver isso na vida dos nossos filhos, sendo zeloso pelo bem, estando presente ou não com os nossos filhos, para que eles possam ser formados no caráter de Cristo Jesus. Vê-se que, obtendo bom caráter cristão, ele pode batalhar pelo filho em oração, tendo como propósito formar pela própria vivência um bom caráter no filho. E assim ele vai transformar a vida dos seus filhos, inculcando na vida deles o caráter de Cristo. Então nós temos que ter em nós para que os nossos filhos aprendam a viver debaixo desse caráter. Em relação à paternidade, que ideias a Bíblia indica? O caráter de Cristo. Nós vamos ver outro texto que chama a atenção, está em 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 14 a 17. Nele temos um padrão do caráter de Cristo, baseado na paternidade de Deus. A Bíblia condiciona os filhos à obediência.
ela relaciona essa atitude ao caráter santo de Deus. E outra vez, condiciona o caráter à paternidade. Então nós vamos ver que esse texto nos mostra que o filho pode ter o caráter provado seguindo um bom exemplo do pai. Desejo de agradar a Deus. Então, Pedro vai mostrar para nós sobre a obediência e assim moldar esta obediência ao caráter do cristão, moldado, condicionado a Deus. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então você vê, como filhos da obediência, nós não podemos ser moldados pelas paixões mundanas que vivíamos anteriormente na nossa ignorância. Mas segundo santo é quem nos chamou, nós também temos que ser santo. E ser santo é ter o caráter de Cristo. O pai é aquele que, pelo caráter de Cristo, conduz seus filhos no temor do Senhor e na integridade de vida, para que eles obedeçam às palavras do Senhor. E assim, em 1 Pedro 1,16, porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. É isso que Deus espera dos pais, para que os pais coloquem na vida dos filhos a santidade que tem o caráter de Cristo. Então o que nós aprendemos hoje? Um pai a ser imitado através da sabedoria, através do amor paternal e através do caráter de Cristo, sendo moldado na vida dos filhos, através do quê? Do exemplo, ou do padrão, ou do modelo de pai a ser imitado. Que Deus nos abençoe, queridos. Vamos orar? Senhor, graças te damos. Perdoa nossas falhas como pais. Nos dê sabedoria, nos dê o caráter, nos dê amor, para que possamos inculcar na vida dos nossos filhos. E eles possam ser bons filhos para futuramente ser bons pais, de acordo com a tua vontade. Abençoe cada família, ó Pai. Coloca a tua mão de cura sobre todos os enfermos, suprindo toda e qualquer necessidade. Em nome de Jesus, ó Pai, nós entregamos tudo nas tuas mãos, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.